acesso a isso daí, ok? Mas até porque as minhas, por exemplo, elas ficavam em era um e-mail, agora é outro e-mail, enfim, a gente vai ver como é que fica isso depois, tá? Mas eu vou botar aqui a tela para vocês, e aí vamos continuar aí com o estudo do receptor. O receptor, embora seja algo mais profundo, algo mais complexo, ele repete praticamente tudo do teu gerador, ok? E aí, vamos lá. Então, na segunda-feira, a gente começou aí o estudo do receptor, fomos lá na página 20, e aí tivemos esse aí, o exemplo do receptor, onde você transforma energia elétrica em outras modalidades de energia, como a energia luminosa, energia sonora, mas principalmente energia cinética, que é o que a gente quer agora, ok? Um resistor de transformação de energia cinética. Gente, essa máquina aí a gente vai estudar até em eletromagnetismo. A gente está estudando o funcionamento do ponto de vista energético, quanto um atuador, e aí depois a gente vai ver lá dentro como é que se dá a transformação eletromagnética do motor, de indução, tá? O torque magnético. Mas aí nós caminhamos pela equação lá, o princípio de transformação de energia, até chegar aqui, nessa que é a equação geral do... Opa, foi mal, passei demais. Que é a equação geral do receptor, tudo bem? Que é essa daí, ó. U é igual a epsilon' mais RI, ok? Olha lá. Diferente do gerador, eu só vou colocar aqui em cima a equação do gerador para compararmos, ok? No gerador, tu tinha isso aqui, ó. U é igual a epsilon menos RI. Aí olha a diferença. No caso do epsilon, eu tenho epsilon', que é a força contra a eletromotriz, ou também a gente pode chamar de eletromotriz. No gerador, significa tudo que ele produz. No receptor, significa aquilo que ele precisa para funcionar, tá? Se eu colocar esse meu receptor em uma tensão, em uma DDP menor do que a que ele precisa para funcionar, ele não vai funcionar, tudo bem? Por exemplo, se a contra-eletromotriz de um receptor for 5 volts, eu colocar ele numa DDP de 4 volts, ele nem vai ligar, ele não vai ter movimentação ali, porque a energia vai ser insuficiente. Eu posso ligar numa DDP acima da contra-eletromotriz? Pode, não é problema. Essa parte de energia vai para cá, vai aqui para o resistor, ok? Só que dependendo da corrente elétrica, pode haver uma sobrecarga de sistema. Então, a gente tem que ficar ligado enquanto esse resistor consegue dissipar, tá? Esse U do gerador é a energia que foi produzida e vai alimentar alguma coisa. Vai alimentar quem? Vai alimentar o receptor. Então, existe o que a gente chama de lei de Poulier para o receptor. E essa lei de Poulier para o receptor, ela é dada a partir da igualdade entre essas duas tensões. E essa igualdade entre essas duas tensões, ela é obtida a partir da segunda lei de Kirchhoff, ok? Depois a gente abre essa equação aí. O importante agora é entender e resolver uma questão, tá? Então vamos lá para uma questão puramente de receptor. Então você tem o seguinte aí. Lá no teu livro, capítulo 2, na página 31, você tem essa questão lá. Um motor elétrico é submetido a uma DDP de 12 volts. Oi? O módulo. Não. Módulo 20. No módulo 20 que a gente está. No final do módulo 20. Então, o motor elétrico é submetido a uma DDP de 12 volts, sendo atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 3 A. Mudando para uma tensão de 15 volts, a corrente elétrica que passa é de 6 A. Determine a F100. Que é isso? É a força eletromotriz contra a eletromotriz. Tudo bem? E a resistência interna do teu motor. Então, ele quer que eu encontre força contra a eletromotriz e quer que eu encontre a tensão, a resistência interna desse meu cara. Então, eu tenho aqui 12 volts inicial, que eu troco depois para 15 volts. E eu tenho 3 amperes, que depois vai mudar para 6 amperes. Quanto mais eu aumento a tensão, mais eu aumento a corrente. Como é que resolve isso aí? Ok? Então, bora lá para o nosso quadro.
Então, bora só mudar a cor para branco. E aí, bora primeiro para o primeiro passo. O que eu te aconselho? O primeiro passo é lembrar a equação do teu receptor. O epsilon' mais RI, ok? E bora montar as duas equações dos dois momentos, as duas identidades que você vai ter para o seu receptor. No primeiro momento é esse momento aqui onde eu tenho... Opa, passei demais. Tá. Onde eu tenho 12 volts. E quando eu tenho 12 volts, a minha corrente é de 3 amperes. Então, vamos construir lá o U e o I. Sobrando aqui, obviamente, epsilon' e R'. Então, 12 volts é igual a epsilon' mais a corrente era 3 amperes, né? 3R'. Ok, beleza. Primeira equação montada. Só voltar aqui. O segundo momento que ele diz... Segundo momento eu mudo de 15 e aumento para 6, tá? Então vamos lá para o nosso quadro, vamos construir a segunda equação. Então eu tenho 15 epsilon' mais 6 R', ok? Lembrando que o que eu estou botando aqui, eu estou colocando a corrente, estou colocando a tensão. Aí terceiro passo, eu aplico a segunda lei de Kirchhoff. Okay? Aliás, não vou aplicar a segunda lei de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff só aplico quando eu associo dois aparelhos. Eu vou equacionar o meu problema. Preste atenção. Esse cara aqui, eu vou igualar os dois para descobrir um dos valores, tudo bem? Então, esse cara aqui, eu vou isolar o epsilon'. Vai ficar 12 menos 3R' igual a epsilon'. E esse outro cara aqui vai ficar 15 menos 6R'. Você vê que eu não expliquei o passo a passo, eu simplesmente fiz. Mas nesse meu fazer, sem explicar o que eu estava fazendo, vocês entenderam o que foi feito? Tu isolou o epsilon. O epsilon', isolei. E nota, o que era positivo se tornou negativo. É isso daí que eu quero que vocês não vacilem. Porque no caso do gerador, acontece o contrário. Ele é negativo, vira positivo. E no caso do receptor, ele é positivo, vira negativo. Tudo bem? Então, tudo que acontecer com o receptor, com o gerador, o contrário acontece com o receptor. Ok? Então, é isso que tem que tomar cuidado. Aí eu junto os dois. Quando eu juntar os dois, eu vou ter... Ó, vou colocar aqui epsilon' é igual a epsilon'. Para obter que resposta? O R'. E aí tu vai ter o seguinte, 12 menos 3R' é igual a 15 menos 6R', ok? Isola, certo? Para um lado, número, para o outro, letra. Eu vou deixar desse lado aqui direito, o lado com letra, certo? Então, menos 3R'. Esse cara vai positivo, né? Mais 6R' igual a 15 menos 12. Aí vamos lá. Menos 3 mais 6 vai dar 3R' igual a 15 menos 12 dá 3. Então, o R' vai ser 3 dividido por 3, que vai dar 1 ohm. Ok, gente? Então, o R' ficou tranquilo? Vou passar uma divisão aqui, mal feita.
Então, uma vez que eu tenho R', eu consigo aí obter, ou na primeira ou na segunda equação, eu consigo obter aí o epsilon, ok? Bora na primeira logo, de cara. Então, na primeira equação aqui, ó, vou pegar lá a primeira, vou retomar a primeira. Então, vai ficar 12 igual a epsilon', mais 3 vezes o R' que eu calculei, que foi 1. Ok? Então, vamos. 3 vezes 1 dá 3. O 3 que é positivo passa para lá negativo. Então, epsilon' vai ser 12 menos 3. Epsilon' é igual a 9 volts. Então, veja. É normal isso aí acontecer. O epsilon' vai dar menor do que o U. Na bateria, o epsilon vai ser maior do que o U, tá? Então, é o que vai acontecer. Beleza, gente? Então, dá um print dessa tela aí. Deu print da tela, põe no grupo, põe aí no chat, põe um S aí, só para eu saber que tu já deu print. E aí vamos avançando. Essa questão tá lá no teu módulo 20, capítulo 2, página 31, questão 10. Botei tudo identificado aí, porque eu sei que tu te perde nesse teu buraco negro aí chamado celular. Vamos adiante, então. O Eric botou que deu print, então a galera deu print. Vamos para análise gráfica. Bom, vamos aqui. Então, vou mudar a caneta. Vou botar uma caneta marcador. E vamos ver o seguinte. O receptor, ele tem uma força, como eu falei ainda agora. A força contra-eletromotriz, ela é menor do que a DDP. Ok? No meu resistor, olha lá, no meu resistor, só colocar 3 linhas aqui. No meu resistor, eu tenho uma linha que toca aqui, ok? No meu gerador, eu tenho uma linha que não toca, ok? Mas ela desce também, ela vai dar DDP, ela é o contrário do resistor, ela é do receptor, ela é mais ou menos assim, a do gerador, ok? Ela vai dar DDP até a força eletromotriz, ok? A do receptor, ela vai dar força eletromotriz até a DDP, ok? Então, é menor, é uma reta ascendente. Vocês notam que a função que define o meu receptor, ela é uma função de primeiro grau, então ela só pode ter uma reta ascendente. U é igual a epsilon, linha, mais R, linha, I. Então, observem isso aqui. Isso aqui é aquela cara lá de função. Y é igual a B mais AX. Você lembra disso daqui? Lá na matemática? Ou seja, o R, quanto maior o R, mais inclinada é essa reta aqui. Então, observe que eu não preciso calcular a resistência interna para saber quanto ela vai ser. Então, ó, quanto mais inclinado for, maior é a resistência interna desse meu aparelho. Tá, beleza? Então, olha aqui, horário. Ok. Então, nessa minha análise gráfica, o que eu posso obter de informação? Eu posso obter dados para a construção sei lá, obter a resistência interna, eu posso analisar aqui dentro do gráfico, eu coloco valores, por exemplo, vou apagar aqui, nós, ainda agorinha, chegamos a um momento de um resistor, no meu aparelho aqui, vamos botar aqui. A força eletromotriz desse aparelho, eu não sabia naquela hora, né? E aí eu coloquei lá valores, 2 valores, um aqui e um aqui. Então, quando, por exemplo, aqui foi essa força eletromotriz deu 9, certo? Aí eu coloquei ela submetida a 2 tensões, tá? 2 tensões qualquer. E achei valores de corrente elétrica, tudo bem?
Então, no momento em que eu faço isso, que eu trabalho com gráficos, eu vou colocar na tua prova possivelmente uma questão para você analisar o gráfico. Então, a partir do momento que eu tiro os dados do gráfico, eu consigo construir uma questão onde eu possa resolver problemas de receptor, assim como foi com o gerador, em cima do gráfico, tudo bem? Eu pego os pares ordenados, eu monto aquele meu sistema de equação e obtenho, então, o sistema de gráficos para ela, tá? Ok? Aqui, quando a tensão for igual à força eletromotriz, isso quer dizer que o circuito está aberto, tudo bem? E o meu aparelho ele não está funcionando, tá? Entender é isso, continua aí no teu livro. Quando a tensão que eu submeter for igual a... Quando a tensão que eu submeter for igual à força eletromotriz, então eu tenho ainda o circuito aberto, meu aparelho não está funcionando, ok? A inclinação, ela mede quem? Ela mede a corrente, a resistência elétrica. E a resistência elétrica, que é medida pela tangente, pode ser U menos epsilon dividido por I, tá? Ou seja, chega-se à conclusão de que essa inclinação é a resistência interna. Quanto maior, vamos lembrar, quanto maior o valor da inclinação, maior o valor da tangente. Quanto maior o valor da tangente, obviamente eu tenho acompanhando aí resistência interna, maior o valor de resistência interna. Ok? Tranquilo, gente, deu para entender até aqui? O que é para se entender da análise gráfica é quanto à inclinação e quanto aos valores são descritos ali no gráfico. E aí, bora para um probleminha envolvendo gráfico. Então, um receptor elétrico possui força contra-eletromotriz de 100 volts e a resistência interna é de 5 ohms. Qual é a equação característica desse receptor? Na letra A. E qual o diagrama, o Y da curva desse receptor? Vamos lá para a nossa resolução. Então, na letra A, o que ele quer saber? Ele quer saber a equação característica. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um canetão para a gente chegar e achar a equação característica. Ok? Bem simples, bem prático. Olha lá. Bora voltar aqui. Então, eu tenho força eletromotriz de 100 volts e corrente elétrica, quer dizer, resistência interna de 5. Ok? Então, força... Desculpa, U não, epsilon. Então, olha lá. Força eletromotriz de 100 volts. Resistência interna. Deixa eu apagar esse R que tá feio aqui. Resistência interna de 5 ohms. Então, a minha equação do receptor é U igual a epsilon, linha, mais R, linha. E ela vai ficar U igual a 100 mais 5i. Essa é a nossa equação característica da letra A, ok? Então, print da tela, S aí no chat, para poder resolver a B, chegar na B. Então, assim que tu for tirando o print, vai botando S aí, que eu vou passar para a letra B. Aí tu pergunta, é só isso? Não é difícil. Já rolou o print? Alô, galera, vocês estão aí ainda?
Sim, já. Eu tirei aqui. Já? Ah, tá, beleza. Tenho medo, vai que o caboclo sumiu, foi raptado, ou ETs, alguma coisa do tipo. Bora apagar e vamos pro... Droga. E vamos pro gráfico. Então, deixa eu apagar aqui, apagar. E aí eu quero o gráfico, certo? Então, no gráfico eu tenho que marcar duas coisas. Eu tenho que marcar o U, certo? Que vai ser um valor alto. E eu tenho que marcar o epsilon, que é um valor menor do que o U, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, 100 volts, tá? E aí, o que vai acontecer? Essa minha curva aqui, ela vai ter que ser de acordo com a minha resistência interna. Só que os dados marcados aqui são dados de corrente elétrica, tá? Então, vamos aqui rapidamente, só para sacar o começo. A minha equação característica é essa daqui. U é igual a 100 menos R, né? Qual era a corrente? Deixa eu só ver aqui. Na página anterior. 5. 5R. 5I, aliás. Então, vamos lá. Então, nesse momento aqui, 100 menos 5I. Se eu colocasse uma corrente elétrica aqui, se eu colocasse uma corrente elétrica aqui de 1 ampere, de 0, quando a corrente elétrica é 0, então eu vou ter uma DDP aqui de 100, certo? Então, meu gráfico começa aqui. Quando eu colocar uma corrente elétrica de 1, eu vou ter aqui uma DDP de 105. Quando eu tiver uma DDP de 2, eu já vou ter uma corrente de 2, já vou ter uma DDP de 110 e assim sucessivamente. Deixa eu só botar aqui. Só avisar. E a outra coordenadora, Renê, já falo contigo, tá? Então, continuando. Então, 1 ampere, corrente de 105. A tensão é de 105. 2 ampere, tensão de 110. E assim sucessivamente. Ou seja, a minha inclinação ela não é tão grande. Ok? Então, vamos lá. Eu vou ter uma reta mais ou menos assim. Ok? Então, é só isso a curva característica. Só. Então, reta inclinada, mais ou menos inclinada, ok? Não tão inclinada. E aí, o último valor vai ser o valor de tensão máxima e o menor valor vai ser... E o valor aqui de baixo vão ser os valores de corrente elétrica. Então, eu coloco aqui I em ampere, ok? E o em volt. É muito importante o seguinte, que esse I seja em ampere quando a questão te dá em ampere. Porque pode ser que ela te dê em miliampere, ok? Então, tem que ficar ligado nisso daí para não fazer nenhum tipo de confusão, tá? Beleza? Tranquilo aí? Pode tirar o print agora. Tira o print dessa daí, vamos passar para a próxima. Vamos lá. Rendimento. O que é o rendimento de qualquer coisa nessa face da Terra, gente? O rendimento de algo, eu vou pegar o total e vou dividir daquilo que foi útil. Por exemplo, qual é o rendimento do Léo durante o ano passado? Ele vai pegar o total de notas, né? Se foram 4 avaliações, soma as 4 vai dar 40. Então, desses 40 aí, quanto foi que ele tirou? Aí, na primeira avaliação, ele tirou 5, na segunda, ele tirou 10, na terceira, ele tirou 8, na quarta, ele tirou... Já me perdi. Então, vamos supor, 5,
10, 8 e 5 de novo. Ou seja, ele tirou 5, 10, 15, com 8, 23, com 5 de novo, eu tenho 32 de 40, certo? Então, ele teve aí um rendimento próximo de 70%, de 0,7, ok? Se eu pegar o todo e a parte dividir pelo todo. Aí eu multiplico por 100, aí eu tenho o rendimento percentual dessa máquina, do Léo, certo? Estou falando em termos de notas. Mas, em termos de máquinas, eu pego a energia que entra e a energia que é útil, certo? Ou seja, como é que vai ficar isso daí? O que é a energia útil de um receptor? É a potência útil vezes o tempo. O que é a energia total de um receptor? É a potência total vezes o tempo. O que eu faço? Eu corto o tempo, certo? Então, dá-lhe ali no tempo, tora o tempo. E aí te sobra o quê? Potência útil sobre potência total. Quem é potência útil? Vai ser... Lembra que potência, só lembrando aqui, ó, potência é a DDP vezes a corrente. A potência útil vai ser a força contra-eletromotriz, que é uma DDP, vezes a corrente. A potência total vai ser a DDP de fora, vezes a corrente. Isso quer dizer, corta a corrente, assim como cortou o tempo aqui. Te sobra aqui. Para eu saber o rendimento, eu pego a DDP e divido pela força eletromotriz. Tudo bem? Lembrando, caso a DDP seja igual à força eletromotriz, ou melhor, a DDP seja igual à força eletromotriz, vai ser 1 dividido por 1, vai dar 100, que isso daqui não existe um rendimento de 100%, tá? Esse U, ele geralmente vai ter valores pequenos, tudo bem? E aí você vai ter esse... Peraí, tá faltando uma coisa. No caso, o livro de... Agora que eu reparei, o livro de vocês está com erro, gente. O N é 1 menos epsilon U vezes 100. Ok? Porque se vocês pararem para analisar, no caso do receptor, a força contra-eletromotriz, ela é sempre pequena. E a DDP é sempre maior. Só olhar aqui. Se a DDP, se eles forem iguais, vai dar 100%. No caso das tensões, as tensões sempre serão maiores do que a força contra-eletromotriz, então não dá valores. Não, no caso do receptor, pode. É no gerador, gente. No caso do gerador, eu vou ter isso aqui, porque senão os valores eles vão dar sempre acima de 100%, e isso daí ele não existe. Então, pode deixar do jeito que estava. Isso daqui por receptor, ele cabe tranquilamente, ok? Esse valor aqui, ele sempre vai ser menor que o de baixo. Então, vão estar valores percentuais. Ok, gente. Beleza? Eu posso ligar sempre em uma tensão maior, mas não tão maior, tá? A ponto de eu pifar. Quanto menor o valor dessa tensão, agora sim, quanto menor o valor dessa tensão, mais ela se aproxima da força eletromotriz. Essa força eletromotriz, ela sempre vai ser um valor fixo, tá? Então, se eu usar valores menores, o meu rendimento, ele vai dar um rendimento acima de 100%, que ele é um rendimento ilógico, ele não existe. Agora, se ele der igual, quer dizer que ele está com algum problema aí, ele está desligado, tudo bem? Então, sempre os rendimentos vão ser menores que 100%. Não devemos esquecer nunca daquela lei lá da termodinâmica, ok? Só que aqui os rendimentos ideais, eles vão ser muito próximos dos reais. E aí, para fechar a aula de hoje, gente, eu tenho que falar somente sobre a potência dissipada pelos aparelhos receptores. Então, aqui eu tenho uma bomba de sucção, ok? Então, uma bomba funcionando ali por intermédio de um receptor elétrico, tudo bem? De um motor elétrico. Vocês veem que a imagem térmica dessa bomba, você tem a energia elétrica sendo dissipada na forma de calor, ok?
Energia térmica, elétrica, ela é dissipada na forma de calor. E existe um percentual dessa energia dissipada, tudo bem? Esse percentual é a diferença entre o total e o útil lá no teu rendimento. Vamos supor, se o teu rendimento ele é de 80%, 20% seguramente é calor e barulho, ok? Então, essa energia dissipada aí, essa potência dissipada, ela é obtida da seguinte maneira. Eu pego a resistência interna, ó, uma parte do circuito tem a ver com a força eletromotriz. A outra parte tem a ver com a resistência interna. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Multiplico a resistência interna vezes o quadrado da corrente que passa por dentro do teu receptor, ou eu pego a força contra-eletromotriz, elevo ao quadrado e divido pela resistência interna. Isso ainda é baseado na primeira lei de Ohm, ou seja, a gente andou em todos os circuitos e o que foi o nosso norte? Lei de Ohm, lei de Kirchhoff e a lei de Fourier, ok? Então, qual é o retorno disso daí? A gente já viu circuitos elétricos em que eu associo alguns aparelhos, tudo bem? Então, a gente pegou, na aula anterior, a gente colocou o circuito elétrico onde a gente colocou resistor e bateria, certo? Foi o primeiro circuito elétrico. Qual é o segundo circuito elétrico? O segundo circuito elétrico já vai ser a gente associar o receptor à bateria. E o último circuito elétrico, que é o que propõe o teu livro, a gente coloca uma bateria, um receptor e um resistor, tá? Mas essa parte desse último circuito só quando a gente voltar depois das provas. Então, nessas provas vai até receptor, algo muito básico, algo muito simples, tá? Então, eu não vou aloprar em receptor. Deixa eu parar aqui. Vão ser questões muito parecidas com essas questões que eu acabei de passar para vocês. E na próxima aula, na próxima semana, né, na segunda-feira, eu já vou te trazer a cara da tua prova, o espelho da tua prova, como é que vai ser até aqui em receptor, tá? Sendo que eu não vou dar muito foco em a questão do rendimento do receptor e a potência, mas ele está dentro do conteúdo, a gente tem que trabalhar. Então, o foco é equação geral e análise gráfica de receptor, de gerador, o comportamento físico do receptor, do resistor, e por aí vai. Beleza, gente? Tranquilo? Então, a gente se encontra aí na próxima semana, na próxima segunda-feira. Alguma pergunta? Não? Não, não. Acho que não. Enquanto... Então, aí, segunda-feira... Agora, segunda-feira, vem um afiado com todas as dúvidas, porque eu vou colocando questão, tu vai tirando dúvida. Colocando questão, tu vai tirando dúvida. Colocando casos, aliás. Eu não vou colocar a questão, porque senão eu vou acabar te colocando a questão da prova, mas eu vou te colocar o exato caso que eu vou cobrar na prova. Ok? E aí, a gente se encontra na segunda-feira, 8 da manhã. Beleza? Falou, galera.